Salve, salve galera do Convivência Rubro-Negra. Hoje, sem muita enrolação, eu vim trazer as últimas notícias polêmicas em mercado da bola do Mengão. E sem enrolação, no nosso top 1 nós vamos falar aqui de Flamengo e Cruzeiro, que teve o recorde público na história do Maracanã, né? O empate em 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 2, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, registrou o maior público presente na história do novo Maracanã. Foram 72.565 torcedores presentes, sendo 67.873 pagantes para uma bilheteria de R$ 5.835.870. É o maior público de jogos entre clubes após a reforma do estádio para a Copa do Brasil. Temos também os maiores públicos presentes na história do novo Maracanã. O primeiro, como eu disse, foi Flamengo e Cruzeiro. Logo em seguida temos Flamengo e Estudiantes. Logo atrás, Flamengo e Independente Del Valle. E ainda Flamengo versus Palmeiras, Flamengo e Independente Del Valle, já em 2020. E, por último, Flamengo e Fluminense. Um detalhe interessante é que Flamengo, Cruzeiro e Flamengo e Estudiantes foram nesse ano de 2025. Então, os maiores públicos, os dois maiores públicos da história foram neste ano de 2025, né? Então, agora vamos falar aqui da Leila, que cita terraflamistas e diz que Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, né? O presidente do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a subir o tom ao falar sobre o fato do Flamengo bloquear o pagamento de 77 milhões aos clubes da Libra. O que aconteceu? A dirigente usou em uma entrevista ao GE o termo terraflamistas ao abordar o assunto. A palavra é uma variação de terraplanista que indica quem considera o planeta como plano. Leila disse: se um clube se achar maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho contra ele mesmo. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas. Eles acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. O Flamengo tem que botar os pés no chão e saber que não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, disse Leila Pereira ao Flamengo. Bem, na última terça-feira, Leila já havia sugerido uma criação de uma nova liga sem o Flamengo e alfinetando a diretoria rubro-negra sem citar, no entanto, nomes. A nova fala da mandatária encerra uma semana quente envolvendo as equipes, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Cariocas e paulistas são os melhores colocados do Brasileirão. A vitória palmeirense sobre o Vasco, somada ao empate rubro-negro diante do Cruzeiro, deixou os dois rivais na ponta da tabela. Eles ainda vão se enfrentar até o fim do ano. Fora de campo, houve movimentação no mercado. Hoje o Palmeiras concretizou a contratação do atacante Felipe Tereza, ex-jogador do próprio Flamengo. Ele, que tem 19 anos, havia sido dispensado do time do Rio de Janeiro no final do mês passado. E para você que ainda não entendeu a polêmica ou está por fora, a Libra foi surpreendida com a liminar na Justiça do Rio a favor do Flamengo, que trava pagamentos de uma parcela dos direitos da TV do Brasileirão, que seria distribuída pelos clubes que fazem parte do bloco composto na Série A por Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Se o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que cerca de 230 milhões ficarão travados em uma discussão na Justiça. O montante travado até o momento é de 77 milhões. Dirigentes entendem que o movimento é uma tentativa do Flamengo de sufocar os membros do próprio bloco para a mudança nos critérios de distribuição da verba referente à audiência, que representa 30% do total do contrato da Globo. O Flamengo, por sua vez, entende que a disputa na Justiça foi o caminho viável para resolver um debate que dura cerca de 10 meses. A Libra tenta reverter a decisão na Justiça, abre aspas, sempre se dedicou a atender aos interesses dos associados, incluindo questionamentos do Flamengo em relação ao modelo vigente, mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado. O assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros que votaram pela manutenção
do formato atual. A instituição não poupará esforços para defender na justiça e a legitimidade das decisões coletivas e do cumprimento dos contratos, informou a Liga em nota divulgada na semana passada. E agora vamos falar da convocação da seleção brasileira e como isso vai impactar no Flamengo, que pode ter desfalques contra o Botafogo. O Flamengo não perderá jogadores para a seleção brasileira na próxima data FIFA. Em convocação divulgada nesta quarta-feira, dia 1º, Carlo Ancelotti optou por chamar apenas 2 atletas que atuam no futebol brasileiro, nenhum do rubro-negro. Ainda assim, Felipe Luiz corre o risco de perder titulares por causa de jogos de outros países. Figuras carimbadas em suas respectivas seleções, os uruguaios Arrascaeta, Varela e De La Cruz, além do equatoriano Gonzalo Plata, podem vir a ser desfalques para o clássico com o Botafogo. As convocações desses países ainda não foram divulgadas. O Flamengo tinha 5 nomes na pré-lista da seleção brasileira: Alexis Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro. Havia o temor no clube de que mais de uma deles fossem chamados, o que inviabilizaria que jogassem o clássico por conta de uma longa viagem para a Ásia, onde serão amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Os 2 jogadores do futebol brasileiro convocados foram Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O time mineiro, inclusive, é um dos concorrentes do Flamengo na disputa direta pelo título do Brasileirão. Bem, galera, agora vamos falar de Felipe Luiz, que define a escalação do Flamengo para o jogo contra a Bahia em treino neste sábado, né? Felipe Luiz tem algumas dúvidas para montar a escalação do Flamengo, de olho no jogo contra o Bahia em Salvador para a partida da 27ª rodada do Brasileirão. O treinador comanda o último treino da preparação na manhã deste sábado, dia 4. Hoje, a atividade do Ninho do Urubu acontece às 9h30, horário de Brasília. Desta forma, Felipe Luiz define a escalação do Flamengo na véspera do confronto. Para isso, o treinador precisa encontrar substitutos para os desfalques dos suspensos Léo Pereira e Alexis Sandro. Danilo e Ayrton Lucas devem ficar com as vagas nessa linha de defesa ao lado de Léo Ortiz e Varela. Entretanto, o técnico rubro-negro pode preservar alguns jogadores devido à maratona de jogos sob alta tensão. Quais as dúvidas na escalação do Flamengo? Varela ou Emerson Royal? Saul ou De La Cruz? Plata ou Carrascal? Samuel Lino ou Everton Cebolinha? Pedro ou Bruno Henrique? Vale lembrar que Felipe Luiz tem apenas o treino deste sábado para usar todo o elenco. Isso porque na atividade de sexta-feira, dia 3, os titulares do jogo contra o Cruzeiro fizeram um trabalho regenerativo. Então a provável escalação do Flamengo fica Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, o Saul ou De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta, Plata ou Carrascal, Samuel Lino ou Everton Cebolinha e Pedro ou o Bruno Henrique. Depois do treino pela manhã, para definir a escalação do Flamengo, o elenco almoça no Ninho do Urubu e na sequência viaja para Salvador. Portanto, a delegação rubro-negra chega à capital baiana no final da tarde. O jogo do Bahia e Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão, acontece às 18h30 no horário de Brasília deste domingo, dia 5, na Fonte Nova. Logo com 55 pontos, o Mengo precisa da vitória sobre o 6º colocado, que tem 40 pontos para se manter na liderança. E agora nós vamos falar aqui de um tabu do Rogério Ceni, que não vence o Flamengo já faz um bom tempo, né? Bem, a partida contra o Flamengo, marcada para as 18h30 deste domingo, como eu disse, na Arena Fonte Nova, vale muito mais do que uma recuperação do Bahia no Brasileirão. É também a 17ª vez que Rogério Ceni vai ter a oportunidade de conquistar pelo menos um ponto contra o rubro-negro carioca e afastar um incômodo jejum de 16 derrotas em 16 jogos diante do ex-clube como treinador. Ceni enfrentou o Flamengo em todos os clubes que comandou durante a carreira, com exceção, é claro, do próprio Flamengo. Seja por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro ou Bahia, o treinador guarda a espantosa marca de nunca ter vencido ou ao menos pontuado contra o time carioca, mesmo com tantas oportunidades
Bem, galera, nós vamos falar agora de Juninho e Michael, que desapareceram com Filipe Luís e perdem espaço no Flamengo. O Flamengo tem sido obrigado a mexer o time por conta da dura sequência de partidas, mas tem dois jogadores que sequer aparecem no banco de reservas nos últimos jogos, os atacantes Juninho e Michael, que perderam espaço com o técnico Filipe Luís e vivem um fim de temporada melancólico. O Juninho chega nesta sexta-feira aos 2 meses sem entrar em campo. O último jogo foi dia 3 de agosto contra o Ceará, quando ficou 14 minutos em campo. O atacante não é relacionado desde 6 de agosto contra o Atlético Mineiro na volta da Copa do Brasil. Ele foi com o elenco na viagem casada da Argentina e de São Paulo, mas ficou fora da lista final dos jogos. Primeira contratação da gestão de BAP, escolhido por Boto e Filipe Luís, o atacante chegou para suprir a saída de Gabigol. Ele completou 12 partidas sem ser relacionado. Em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís explicou que a decisão técnica, além de Pedro, Bruno Henrique, Plata e Wallace Yang, são nomes à frente de Juninho. Ele custou um pouco mais de 31 milhões aos cofres do Flamengo. Juninho é uma ótima opção, diz técnico Filipe Luís. Eu tenho agora Plata, que jogou de atacante, o Bruno, que joga de atacante, o Pedro, que joga de atacante, o Wallace, que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o tipo de time que vai jogar. Tenho que montar opções e, para mim, neste momento, eu optei por essas opções. O Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e faz parte do elenco. E a partir do momento que eu precisar, ele estará disponível para jogar, afirmou Filipe Luís. Mesmo com Filipe Luís variando os jogadores de referência no ataque, com Pedro, Bruno Henrique e até Gonzalo Plata atuando no setor, Juninho não conseguiu se colocar como opção. Já Michael está fora dos planos já faz algum tempo. Ele está há 3 meses e há 7 dias sem jogar, tendo participado de um jogo pela última vez dia 24 de junho, pela Copa do Mundo de Clubes, quando ficou 31 minutos em campo contra o Los Angeles FC. Ele foi relacionado desde então para jogos contra o Bayern, São Paulo, Grêmio, Juventude e a ida com o Estudiantes, mas ficou somente no banco. Nesse período, o ex-jogador do Al Hilal teve dores no tornozelo e por isso acabou vetado de alguns duelos no apartamento médico. Foi no caso da viagem para os confrontos com o Estudiantes e o Corinthians. Nesta semana, porém, ele treinou normalmente com o grupo, mas sequer foi relacionado. O ponta entrou na lista de negociáveis do Flamengo na janela do meio do ano, mas não houve acordo por uma saída. Com um salário alto e sem espaço, o jogador aguardava propostas que não chegaram. A única foi de Al Hilal, recusada pelo atacante. A oferta era de 2,5 milhões de dólares, 14 milhões na época, por empréstimo de 1 ano como opção para a compra de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais na época após o período. Juninho também foi procurado por outras equipes. Em junho, o Flamengo recusou 2 propostas da Arábia Saudita pelo centroavante projetado dar mais minutos a ele no segundo semestre, o que não aconteceu. As ofertas do Al Riyad, na verdade, e do Nayama SC eram para um empréstimo com compensação financeira para o rubro-negro. E agora, galera, o que você acha de Juninho e Michael estar saindo do elenco do Flamengo? Será que o Flamengo poderia estar utilizando esses jogadores ou ele está fazendo certo em tentar a negociação da venda nesses atacantes? Deixa aí nos comentários. E agora nós vamos falar da notícia mais importante do canal, que é o seu like e a sua inscrição no canal. Você já se inscreveu? Já está inscrito no canal? Você já deu o seu like no canal para ajudar a gente a divulgar mais e mais e crescer o nosso trabalho? Isso é muito importante para nós e eu sei que você já fez isso. Então, galera, já vamos para a próxima notícia sem muita enrolação. Vamos falar agora da negociação por João Arias do Wolverhampton, que esfria, só que o Flamengo mira em Ezequiel Barco, né? Galera, Ezequiel Barco, atualmente atuando no futebol russo, voltou a estar na mira do Flamengo. João Arias do Wolves era uma opção mais séria no mercado da bola, mas o colombiano pretende permanecer na Premier League. Na última semana, me senti melhor jogando com os meus companheiros com a liga. É um campeonato diferente, então estou trabalhando para ser melhor, para ter
atuações melhores e jogar na minha equipe, disse Arias sobre o futuro. Sem Arias, o Flamengo segue disposto a reforçar a linha de frente do time do Felipe Luiz, e o argentino Barco é uma das opções avaliadas para janeiro de 2026, conforme revela o jornalista Fabrício Lopes. Barco pode atuar tanto como meio-campista quanto aberto pelas pontas. Com o fim da temporada, o Flamengo buscará entender a situação na Rússia. Os números de Ezequiel Barco na temporada: Barco foi titular em todos os jogos de Spartak Moscou na Liga Russa de Futebol. São 10 jogos, 3 gols e 3 assistências, avaliado em 14 milhões de euros, 87 milhões. O contrato na Rússia é válido até 2027. Os números gerais pelo Spartak Moscou representam 47 jogos por todas as competições, 17 gols e 10 assistências. Barco é um dos principais jogadores do projeto russo. Na carreira, Barco passou por River Plate, Atlanta United e o Independiente. Inclusive, o argentino foi um grande carrasco do Flamengo na Copa Sul-Americana do ano de 2017, marcando o gol do título. E agora nós vamos falar de uma polêmica, que é o escândalo no jogo entre o Flamengo e Estudiantes, que recebe uma denúncia de doping coletivo, né? Um possível escândalo no jogo do Flamengo contra o Estudiantes da Argentina em La Plata virou assunto na Argentina. A ONG Esporte Sem Drogas, através do Aldo Sérgio Parodi, apresentou uma denúncia de doping coletivo na partida válida pelas voltas das quartas de finais da Libertadores. Aldo prestou denúncia para a fiscal federal de La Plata, Ana Maria Russo, por possível violação da lei número 26.912, que regula o controle antidopagem no esporte argentino. Ainda de acordo com o relato, não foram realizados testes e, segundo o auto, configura-se doping coletivo e violação à legislação vigente. O denunciante coloca o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, como um dos responsáveis. Ainda o presidente da Federação Argentina, Cláudio Chique Tapia, e o ministro de Turismo, Ambiente e Esportes do país, Daniel Scioli, como responsáveis para o cumprimento da lei número 26.912. Os próximos passos da situação ainda não foram definidos. O que diz a denúncia de Aldo? A Argentina carece de laboratórios reconhecidos pela Agência Mundial Antidopagem, AMA, e por ela não houve controle relevante na partida internacional entre Estudiantes e Flamengo. Isso se constitui um grande descumprimento da lei, relatou o documento. E agora vamos falar de Mengão, como é que está na classificação. Bem, Flamengo segue líder com 55 pontos, logo atrás vem o Palmeiras com 52 pontos, Cruzeiro em terceiro lugar com 51 pontos e em quarto lugar Botafogo. Porém, o Flamengo tem que ficar de olho com os jogos do Palmeiras e também neste jogo que ocorrerá contra o Bahia domingo. Flamengo de maneira alguma pode perder, senão pode abrir, o Palmeiras na verdade vai abrir a oportunidade de empatar com o Flamengo e ficar nesse mata-mata entre os dois. Bem, o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Bahia às 17h30 e nós temos que ficar de olho nessa tabela, que os jogos vão ser importantes para definir se o Flamengo vai ser campeão tanto do Brasileirão e tanto da Copa Libertadores. E para você que chegou até aqui, eu quero deixar meu muito obrigado e não se esqueça de fazer parte dessa convivência rubro-negra se inscrevendo no canal e também deixando o seu like. Bem, muito obrigado, galera, e até daqui a pouco. Fui!